Olá, sejam todos vocês muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal da Tem Jeito no Instagram. Essa live que depois vai ser também vinculada ao nosso canal do YouTube. Se você está assistindo aqui ao vivo com a gente, pode deixar suas perguntinhas que eu respondo até o final da live. E para você que está assistindo pelo YouTube, deixe nos seus comentários as dúvidas e sugestões de próximos temas que podem ser discutidos aqui, ok? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Camila Castro, eu sou consultora em gestão empresarial e a nossa empresa que é a Tem Jeito Soluções traz soluções criativas para resolver os problemas do seu negócio. Você que é empresário, você que tem uma empresa, você que tem um pequeno, grande, médio negócio, não importa. Os problemas de gestão podem ser sempre resolvidos com ferramentas muito práticas, que muitas das vezes as pessoas desconhecem, ok? Então, a minha função, meu papel aqui é trazer para vocês esses assuntos à tona, trazer essas ferramentas práticas que vão desenvolver o seu negócio em pouco tempo. O assunto de hoje você não pode perder, essa live que tá maravilhosa, porque eu trouxe um tema que vai ser útil para todo mundo. Para quem tem empresa, para quem não tem. Ele é útil para aplicar na vida da gente, na nossa vida pessoal, no dia a dia, não somente dentro das empresas, no universo do mundo corporativo. Tá certo? O assunto de hoje significa, muitas das vezes, um assunto delicado que a gente precisa conversar com as pessoas e a gente não sabe como abordar, né? A gente sabe como é difícil tratar de assuntos delicados com a nossa equipe, com o nosso chefe, com o marido, com a esposa, com o filho, com a mãe, né? Como que a gente faz para trazer uma notícia negativa? De que forma a gente pode abordar um assunto que não é tão legal para aquela pessoa que está recebendo o nosso comunicado, né? A nossa mensagem. Na nossa última live da Tem Jeito, eu falei um pouquinho sobre comunicação. E a gente falou que o problema de comunicação tem jeito sim, tá? E a gente falou um pouquinho sobre como funciona o processo de comunicação. O que é o processo de comunicação? Né? Ele nada mais é do que a ponte entre duas pessoas. Eu sempre tenho um comunicador, que é quem está emitindo a mensagem, o emissor, e um receptor que vai receber essa mensagem, ok? E essa mensagem pode ser um texto, uma palavra falada, pode ser um emoticon, pode ser uma expressão facial. A mensagem, ela pode ser trabalhada de diversas formas, certo? Então, o processo de comunicação, ele é simples assim. Alguém emitindo para que alguém receba. Entretanto, que as pessoas se descuidam muitas das vezes é o fato de que, muitas das vezes, essa pessoa que está recebendo a informação, ela está emitindo sinais para você. Muitas das vezes, não, ela sempre emite, né? Ela sempre emite sinais faciais, corporais. Muitas das vezes ela dá um feedback mesmo oral, né, para você. Ela faz perguntas, faz objeções e a gente não presta atenção a isso. É aí onde está a grande falha das empresas. Um vendedor, por exemplo, toda vez que ele vende um produto ou um serviço para um cliente, ele precisa ficar atento aos sinais que esse cliente está emitindo para ele, não é verdade? Para que então ele saiba criar o argumento, né, quando ele trabalhar alguma objeção com relação a algum produto. Então, gente, muito simples, o que eu quero passar para vocês hoje é muito claro. Todo processo de comunicação, ele apresenta um feedback. O feedback é natural. O que é o feedback? É aquela resposta que o receptor do processo de comunicação vai te dar. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre o feedback sanduíche, que é uma técnica mundialmente explorada, que nasceu nos Estados Unidos, é uma técnica até recente, e ela cada vez mais está sendo implementada nas empresas e tem sido utilizada muito amplamente por líderes e tomadores de decisão que são bem vistos, né, dentro da empresa, porque eles conseguem aí passar essa imagem, essa mensagem que não é tão bacana de uma forma mais digerível, vamos dizer assim, né? E como é que a gente faz para isso acontecer? Como é que a gente faz para emitir um feedback sanduíche? Como que a gente faz para conversar assuntos delicados com as pessoas? Né? Camila, nesse processo de comunicação, o feedback ele sempre acontece? Ele sempre acontece, tá? Nem que seja através de linguagens e mensagens corporais, mensagens faciais, ele sempre acontece. Outro passo muito importante do processo de comunicação, outro fenômeno que sempre vai acontecer é o ruído, né? Os ruídos são as interferências também acontecem sempre em todo o processo de comunicação, tá? Então a gente tem que sempre ficar muito atento a essa dinâmica do processo de comunicação e observar se esse ruído tá acontecendo de forma realmente a atrapalhar, interferir totalmente na mensagem que está sendo enviada. E a gente precisa então trabalhar e administrar para que esses ruídos sejam amenizados.
ok? Bom, então vamos lá. O objetivo de hoje é transmitir a técnica do feedback sanduíche para todo mundo que está assistindo aí, ok? Então vamos lá, feedback sanduíche, como é que funciona? Ele foi inspirado, obviamente, num sanduíche que nada mais, nada menos é do que constituído de 3 partes, 3 etapas, que seria o pão de baixo, que é a base, que dá uma segurada no recheio para o recheio não desandar. O recheio, que é a parte mais interessante, vamos dizer assim, é o principal do sanduíche, né? E o pão de cima, que a gente coloca ali como um processo de finalização, do fechamento do sanduíche, certo? Então, todo sanduíche é composto por essas 3 partes. O pão de baixo, o recheio e o pão de cima, ok? Então, tudo isso sem que aconteça a composição dessas 3 partes, a gente não tem um sanduíche. E dentro do processo de comunicação, quando a gente elabora, né? Quando a gente elabora o discurso de um feedback sanduíche, ele ocorre da mesma forma. A gente obedece 3 passos que são fundamentais para que você fale uma coisa que seja teoricamente desagradável, teoricamente chatinha para aquela pessoa que vai ouvir aquela mensagem. Você vai dar um feedback, vai dar um retorno de um trabalho que não foi tão legal, aquele vendedor que não bateu as metas, né? Aquela funcionária que foi meio chegou atrasado ali várias vezes, vários dias seguidos. Você precisa falar tudo dentro de um mundo corporativo, no universo da comunicação, tem que ser dito. Não só no relacionamento, na organização, obviamente a gente está falando dessa importância devido à necessidade do cumprimento de metas, ok? Mas dentro da vida de todo do ser humano, né? De qualquer relacionamento, seja ele amoroso, um relacionamento familiar, ou dentro de um mundo corporativo mesmo, um relacionamento de negócios, ok? Então, como é que faz para se dar uma mensagem negativa, um retorno negativo, sem que a pessoa fique com raiva de você, sem que aquela pessoa, aquele cara fique magoadinho, né? Que isso hoje em dia é muito comum, é bem provável que isso aconteça. Mas existe uma técnica, e essa técnica é infalível. Eu ponho minha mão no fogo, vocês podem deixar depois nos comentários a experiência de vocês, que vocês experimentaram essa técnica, porque essa técnica funciona. Eu pessoalmente uso sempre, né? Especialmente nessas situações onde você precisa dizer coisas que não são tão agradáveis assim, ok? Bom, vamos lá que eu vou explicar o passo a passo para vocês. Então, agora, do feedback sanduíche dentro das empresas. Então, vamos supor que você tem ali um vendedor que não tem atingido as metas daquele mês e você não sabe como abordar esse assunto. Você, enquanto líder, precisa falar, precisa ser dita a mensagem, né, de que ele não atingiu, de que ele está aquém do desempenho da organização. E você, então, vai lidar como com essa situação? Bom, primeiramente você vai agendar uma reunião individual, né? Porque é um feedback individual que diz respeito ao desempenho de uma pessoa apenas e não de uma equipe toda. Escolha um local mais calmo, né? Um local onde você tenha mais liberdade para poder falar com essa pessoa. Então, e vamos começar então, tá? Para o feedback sanduíche. Primeiro passo do feedback sanduíche, o pão de baixo. O que é o primeiro passo, então? Você diga boa noite, senhor José, bom dia, senhor José, tudo bem com o senhor? Tudo bem? Então, o primeiro passo ali do feedback sanduíche é o que? É o approach, é aquela aproximação, é aquela introdução de conforto para quem vai ouvir a mensagem que não vai ser tão bacana. Então, você precisa deixar aquela pessoa à vontade. Deixe aquela pessoa à vontade. Demonstre que você está do lado dela, demonstre que você está enxergando aquela pessoa como ser humano, né? Demonstre o seu lado humano, né? Ao falar com aquela pessoa, olhe nos olhos, dê bom dia, boa tarde, cumprimente e elogie. Esse é o primeiro ponto do feedback sanduíche, é o pão de baixo. Você vai demonstrar confiança para aquela pessoa, ela vai sentir a credibilidade em você, vai sentir que você está do lado dela quando você elogia. Então você vai ganhar muito ponto. Então diga, senhor José, e sempre, óbvio, gente, não minta, né? Nesse ponto é muito importante a sinceridade. Então demonstre uma qualidade desse funcionário que ele realmente tenha, que ele realmente demonstre, que você acha interessante e relevante colocar nesse momento, ok? Então, senhor José, a gente está aqui reunido hoje porque eu tenho um assunto muito importante para tratar com o senhor, mas primeiramente eu gostaria mesmo de agradecer o empenho do senhor aqui com a empresa, que a gente percebe que o senhor veste a camisa, que o senhor realmente dá o sangue, né? Então, sempre que a gente precisa ali numa hora extra, o senhor faz. Eu gostaria de primeiramente parabenizar o senhor, porque realmente a gente sente que o senhor está aqui com a empresa, o senhor está junto com a empresa, então eu quero primeiramente parabenizar o senhor. Aí você já ganha a atenção, você consegue atrair
a atenção dessa pessoa, ok? Ela tá com você, vocês já têm uma conexão, porque você criou o pão de baixo, você criou a base daquele assunto, daquela argumentação, daquela comunicação, que é a base que vai sustentar essa notícia agora que vai ser a chamada na chincha, que não é tão bacana assim, que ninguém, na verdade, quer receber, né? Notícia ruim de chefe, ninguém quer receber. Então, qual que é a sacada? Dá aquela introduzida, dá aquela, né, faz aquela mensagem inicial cortês, sempre ali na linha da verdade, sempre na linha da afirmação, afirmando que realmente aquele funcionário tem de positivo. E aí você parte então para o recheio do sanduíche. O que é o recheio do sanduíche? Você passou a primeira fase. A primeira fase teve essa questão aí da introdução, que foi apenas para criar uma conexão, para trazer um conforto para esse interlocutor aí. E aí a gente vai para essa segunda fase, que é então a fase da mensagem em si, a mensagem por si só, né? A mensagem que precisa ser dita. Que muitas das vezes é uma mensagem negativa, nesse caso, por exemplo, que a gente está exemplificando Então, senhor José, contudo, com o esforço que o senhor tem trazido aqui para dentro da empresa, a gente precisa, apenas analisando aí os indicadores desse mês, a gente percebeu, né, que o senhor não cumpriu as metas esse mês. Né? E esse não cumprimento das metas gerou problemas aqui pra gente no financeiro, tá? Então, senhor José, eu gostaria mesmo de novamente reforçar com o senhor que a meta são tantas, que a meta é venda de tantos produtos, ou que a meta é captação de tantos contatos com empresas. Então, reforce qual é a atividade dele, porque muitas das vezes as pessoas têm dificuldade de compreender qual é o real objetivo que a empresa está querendo dele. Então pode ter acontecido um problema de comunicação nesse momento onde não ficou clara a meta desse fulano. Então tá, senhor José, a meta do senhor é vender tanto. E nessa meta de vender tanto, a gente precisa que o senhor se dedique para que isso aconteça. E eu vou dar então para o senhor, aí vem a terceira parte do feedback sanduíche. Você orienta, você dá o caminho, porque é essa a função do líder. E essa é a diferença entre um líder e um chefe. O chefe, ele só larga na mão do cara e manda ele atingir o resultado, né? O líder, ele dá o caminho, ele dá a receita do bolo. É como se aquele funcionário, o senhor José, fosse um trem que tivesse descarrilhado. Ele estava indo ali, seguindo certinho rumo ao destino que a gente estava querendo chegar, mas de repente ele saiu da linha, né? E a função de botar ele de novo para a linha é do líder. Então, quem é que vai trazer o senhor José para rumo à meta novamente? É o líder, é o superior, né? Então, por esse motivo, é tão importante o feedback. Traz o senhor José para a reunião. Fala o assunto introdutório, primeira parte, trazendo aquela conexão, o assunto do positivismo, psicologia positiva, elogiando o senhor José. Depois vem para a segunda parte, que é a introdução, que é a paulada, né, senhor José? O senhor não está atingindo as metas, nunca seja ofensiva nesse momento. Ofensivo nesse momento. É um momento que você precisa ter muito cuidado com as palavras que você vai dizer. Não adianta nada você ter sido todo, né, legal e educado no começo e gentil, se você agora falar assim, senhor José, tô vendo que o senhor não tá dando conta, né? Você tá com algum problema na família. Não é esse o tom que você deve ter, né? Mantenha o mesmo tom gentil, porém diga a verdade. Depois que você disse a verdade, percebemos que você não atingiu a meta, que é tão importante para a nossa empresa e que é essencial para a sua continuidade aqui dentro dessa empresa, né? Então eu vou te dar uma sugestão. Então eu sugiro que você faça isso assim, assado, quando, como, com quem, de que jeito. Você explica para o senhor José como é que ele vai fazer para poder atingir o resultado que você quer que ele atinja, certo? Esse é o terceiro passo do sanduíche, é o pão de cima que sela e que fecha tudo. E, para fechar com chave de ouro, mais importante, né? Não podemos esquecer o gesto da educação, a gentileza, né? Mas, novamente, eu gostaria de reforçar, né, seu José, que a sua presença na empresa é muito importante. Os seus pontos positivos, a sua garra, a sua força, a sua determinação, a sua pontualidade, tais e tais pontos positivos que para esse momento são relevantes, você vai dizer, vai trazer à tona para novamente, como você abaixou a energia dele um pouco dizendo o assunto negativo, traz novamente o assunto positivo para que ele então
consiga perceber que realmente você acredita nele, é isso que você vai dizer. Eu confio no seu trabalho, eu tenho confiança no seu trabalho, então eu vou deixar nas suas mãos e deixa na mão do cara, tá? E aí é com ele. Então, pão de baixo, recheio e pão de cima, são 3 passos, ok? A partir do momento que você introduz com a educação, elogio e gentileza e faz o fechamento com gentileza, elogio, né, mostrando apoio e motivação, você com certeza vai ter um resultado de muito sucesso com esse feedback, ok? Que pode ser utilizado em qualquer situação, não somente com assuntos delicados dentro da empresa, mas obviamente a gente vê muito mais resultado quando a gente trabalha com assuntos delicados, porque as pessoas não sabem dentro das empresas tratar esses assuntos com tato, né? Que, na minha opinião, uma das coisas que mais faltam hoje no mundo corporativo é o tato, é a gentileza. E, gente, a partir do momento que você trabalha esse assunto com mais profissionalismo e com mais seriedade, você imprime uma visão de liderança muito superior, né? Muito mais humana e com muito mais credibilidade por parte da sua equipe. Então, você só tem a ganhar, certo? E assim também vai ser a visão de qualquer pessoa que estiver recebendo essa imagem, essa mensagem, né, dentro desse processo de comunicação de você. Geralmente as críticas, elas não são bem aceitas, não são pela mensagem como ela que é dita, né, mas sim pela forma como ela é dita. Então as críticas não são aceitas, não pela mensagem que é dita, e sim pela forma como ela é dita. Então não se esqueçam que muitas das vezes é a forma como você dá o tom da conversa que faz com que aquele cara não queira te ver nunca mais na vida, né? Com que a sua equipe, o seu funcionário não queira mais realmente manter aquele contato com você, ele perde a confiança, ele perde a credibilidade, ele perde o tesão e a vontade de trabalhar e de repente você perdeu um funcionário, certo? Ele não veste mais a camisa da empresa, ok? Gostaria de agradecer então a presença de todos vocês que estão aqui assistindo online, ao vivo, e pedir para vocês deixarem depois os comentários se tiverem algum assunto que tenham interesse de ferramentas do mundo corporativo, ferramentas úteis. O próximo videozinho que eu vou fazer é sobre a técnica de gestão de tempo, que é a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro que é maravilhosa para quem tem problemas aí de procrastinação, ok? Então, um beijo para vocês. Curtam o nosso videozinho, depois vai subir para o YouTube, curtam, acessem o meu canal no YouTube, que é Tem Jeito, o canal do YouTube, e aqui no Instagram, Tem Jeito Soluções, Facebook também, Tem Jeito Soluções, e o site que é o www.temjeitosoluções.com.br, ok? Conto com vocês, com o feedback de vocês, um beijo no coração e até a próxima!